Olá, eu sou a Anaís Nascimento. E eu sou a Edilza Riso. E esse é o podcast Entre Fases. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Fases. Hoje nós vamos abrir o microfone para falar sobre um assunto que é quase um tabu na nossa cultura, né? Mas que carrega uma beleza libertadora, o valor de estar sozinha. Gente. A gente cresce ouvindo que fomos feitos para encontrar a nossa metade da laranja ou a nossa tampa da panela, né? Como se a vida só começasse de verdade ou ganhasse validação depois que a gente coloca uma aliança no dedo, né? Depois que a gente tem um relacionamento. O nosso tema central do nosso episódio de hoje é autoconhecimento e liberdade antes de qualquer relacionamento. Perfeito. Estar sozinha não significa solidão, né? Sim. Desespero ou que você ficou para trás nas estações da vida. Significa que você tem um tempo precioso e exclusivo para focar em quem você é. Hoje, nós vamos quebrar alguns mitos sobre a solitude, falar sobre as pressões que a gente recebe da família e da sociedade e entender como lidar com as expectativas externas. Isso mesmo, vamos começar pelo ponto de partida, né? A importância de se conhecer antes de abrir espaço para outra pessoa na sua vida. É uma importância real mesmo, gente, porque tem muita gente que emenda um relacionamento no outro porque tem pavor de encarar o próprio silêncio, né? Talvez por alguma falta, alguma lacuna que ficou aí da infância, da primeira infância, de como foi criado. Essa necessidade de ter alguém, de ser controlado, de ter entregar o domínio de si próprio para outra pessoa, né? É verdade. E existe um perigo enorme aí, né? De você não saber quem você é, o que você gosta, quais são os seus limites e os seus valores não negociáveis. Você aceita qualquer migalha que aparece. E você passa a depender da validação do outro, né? Para ser bonita, inteligente ou importante. Mas o autoconhecimento, ele é o maior escudo, é o seu maior escudo. Com certeza. Quando você sabe o seu valor e a sua identidade, você não entra em um relacionamento por carência ou para preencher o vazio, que é o que a gente ouve muitas pessoas, né? Procurando alguém que me complete, né? Esses termos aí que já foi citado, da metade da laranja, tampa da panela, essas coisas assim, né? Porque a gente não vem com essa visão de preencher vazios. A gente, quando tem a nossa solitude bem resolvida, quando a gente tem esse autoconhecimento como escudo, a gente procura por transbordamento, né? Que é quando a gente deixa de procurar alguém para completar, porque a gente já se sente completa e realmente passa a procurar alguém para transbordar e caminhar junto da gente. É isso mesmo. E na perspectiva cristã, esse tempo de solteira é um solo sagrado. Ele é a fase onde o nosso relacionamento principal é com o nosso Criador, né? Ele Sim. É a melhor uma das melhores fases. Exatamente, com certeza. É quando você alinha as suas expectativas com as promessas de Deus e descobre os seus propósitos para a sua vida, né? Sem interferência, sem nada, assim. Só você e ele. E se você está nessa fase hoje, entenda, você não está incompleta. Estamos crescendo e isso é suficiente. Exatamente. E existe até um texto bíblico que narra muito bem isso, né? Ele diz que o solteiro serve a Deus melhor, né? Então, assim, essa parte da solitude, de estar sozinho, realmente, assim, você tem um foco maior em você e na sua vida com Deus. Não tem como, né? Você tem ali mais tempo literalmente livre, né? Você tem ali flexibilidades que caminhos que te fazem
conquistar e granjear coisas na sua vida pessoal, que talvez no momento em que você tá com foco, seja num relacionamento ou em algo, né, que demande muito da sua energia, você não vai ter o mesmo foco, né, como nesse período que você tem mais tempo mesmo. Mas agora, a gente vai quebrar os mitos e os preconceitos que o mundo criou sobre o ficar sozinha. Parece que se uma mulher passa dos 20 e poucos anos solteira, as pessoas automaticamente olham e pensam: nossa, o que será que tem de errado com ela? É bem isso mesmo. Deve ser muito exigente ou insuportável. E aí... Gente, como a mulher sofre, né? Sofre porque os extremos, né? Tem a questão também... E aí não é nem... Enfim, mas... Quando começa a namorar ou se interessar muito nova, né? Você pensa, nossa... Né? Sim. E aí quando também passa um pouco de uma idade que ninguém sabe quem foi que estipulou até hoje, isso... também já começa esses tipos de falas, né? É verdade. Gente, é uma grande mentira, né? Estar sozinha na vida adulta é sinônimo de liberdade, de autonomia, de paz. E é maravilhoso. Com certeza, nossa. Você poder decidir sua rotina, fazer suas escolhas, investir na sua carreira, nos seus hobbies, viajar bastante. Sim. De investir no ministério da sua igreja local, né? E tantas coisas que dá pra gente fazer quando estamos solteiras, né? E eu sempre, na minha época de solteirice, eu sempre meditava muito sobre o que o apóstolo Paulo falava, né? Em 1 Coríntios 7, 25 em diante, né? Ele dá muito... Eu acho que é até um dos versículos que você citou há pouco, eu acho que é do mesmo... do mesmo capítulo, né? Mesmo texto, Do mesmo texto, né? Então, assim, ter essa... Como que se diz assim? Consciência, né? É uma fase... Vou aproveitar essa fase que eu tô vivendo. Aproveitar as oportunidades que estão aí, viajar, conhecer lugares, porque não é que um casamento ou um relacionamento vai te aprisionar, não tem nada a ver. Sim. São portas, caminhos e fases diferentes. Mas quando você está solteira, né? Você consegue olhar para você, consegue se ajustar, consegue... como a Anaís comentou sobre transbordar, né? Consegue se completar naquilo que precisa ser completado, né? E aí, quando você encontra alguém, você não vai estar depositando na pessoa suas incertezas, suas ansiedades, seus medos. Não, você vai poder ir livre, né? Sim, com certeza, porque até como experiência própria, não é também tão fácil, né? A todo momento a gente sente falta, tem questionamentos internos, tal, mas ter esse prazer de se autoconhecer e desfrutar da sua solteirice, né? Da sua solitude, é muito válido para porque quando o tempo passa e você se encontra num momento que você tá num relacionamento, você não vai sentir falta de tipo, nossa, deveria ter feito isso, eu não faço mais aquilo. Você vai ter tido a oportunidade de, a seu tempo, em cada tempo, fazer as coisas que o tempo lhe proporcionou, né? Porque é uma carga muito pesada, como você disse, colocar a expectativa no outro, esperar que o outro, né, seja a sua fonte de alegria, seja, né, e também ao contrário, né, colocar esse peso na pessoa de que, poxa, eu não consigo praticar um esporte, eu não consigo fazer não sei o quê, porque, né, esse relacionamento, essa casa, essas crianças, né, você não consegue não ter esse jugo sobre o outro, né? Ter a responsabilidade da sua vida, a autonomia, as rédeas da sua vida nas suas mãos, né? E a solitude, ela é o oposto da solidão. Quando a gente fala que é solitude, e às vezes as pessoas associam que é a mesma palavra, é uma forma bonita de falar solidão. Sim, não, ela é completamente diferente, né? A solidão
é a dor de um vazio, é um sentimento muito angustiante, né? E a solitude, na verdade, é o contrário, é a alegria de estar em paz, é você estar sozinho, com a sua própria companhia, você se satisfazer com aquilo, estar bem, conseguir ver beleza nisso, ser grato por aquilo, né? Apreciar a sua própria companhia. Eu sou uma pessoa legal de se conversar, de se conviver, as coisas que eu faço são coisas legais, bacanas, eu consigo conversar bem se eu precisar conversar, consigo interagir, eu consigo meditar, relaxar, eu consigo aproveitar a minha presença, independente do outro, né? Sim. É você se olhar no espelho e gostar mesmo de quem você está se tornando. Você, independente de qualquer coisa, de ter alguém do seu lado ou não. É isso mesmo. E quando eu estava solteira, eu vivi bastante isso. Eu vivi minha fase, assim, por completa, sabe? Sim. De conhecer lugares, de sair, de me dedicar no ministério da igreja, de fazer tudo que eu poderia fazer, que estava ao meu alcance. E para mim, eu não tive tanta orientação, mas eu consegui viver. E eu acho que tem muita gente que não tem essa orientação, não tem essa conversa que a gente tá tendo aqui, né? Nunca ouviu. Sim. Tipo assim, o óbvio precisa ser dito, né? Então, muitas pessoas não tiveram essa instrução, esse ensinamento, essa percepção, né, de você se realizar sozinha, e hoje vivem casamentos fracassados, casaram errado, só casaram com medo de ficar sozinha, né, por conta da pressão da sociedade, mas vale muito, muito mesmo, se você está solteira e quem está nos ouvindo está solteira, não só as meninas, né, as mulheres, mas se tem algum rapaz aí que esteja nos ouvindo, dedique esse tempo a você, se invista profissionalmente. Exato. Viaje, faça, enfim, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, né, cuide do seu ministério, invista na sua carreira, invista no ministério da igreja, para que você aproveite mesmo esse tempo, porque quando vier a outra fase, quando você passar de fase, né, tipo o joguinho do Mario, quando você passar de outra de fase, você vai estar muito bem, né, você vai conseguir superar as dificuldades e vai ter muito mais leveza, vai viver muito melhor. Quando a gente tá completo, tá assim, em paz com nós mesmos, né, a gente consegue viver em paz também nos relacionamentos. Sim, e uma coisa legal que você comentou da instrução, né, de ter esse apoio, ter né, esse ensinamento mesmo, né, de aproveite sua companhia, tal, o quanto que na nossa geração a gente consegue ir mudando muito isso, né? Eu lembro, ainda solteira também, mas já na fase adulta, eu quero ver um filme, eu vou assistir o filme, vou no cinema, vou sozinha, vou me arrumar e vou. E eu lembro da minha mãe, até o meu pai às vezes falando, mas você vai sozinha, não vai com ninguém? Tipo, aí, né, vou, é um filme que eu quero ver, tal, eu vou ver tal filme, vou, né, fazer tal coisa. Aí eu lembro muito dela falando assim, mas nem a Edilda, você não chamou a Edilda pra ir? Nem a Edilda quer ir com você. Gente. Não. Tivemos essa fase. Vivemos muito essa fase de uma vai fazer uma coisa assim, e estar bem, a nossa amizade está bem, e o pessoal, não, mas você vai sozinha. Tipo, você vai fazer sozinha. O quanto que a gente precisa realmente aproveitar a nossa presença, porque, como a gente fala, foca muito nas fases, hoje a gente tá num momento que para gravar essa aqui meia horinha, 1 hora, a gente tem toda uma estrutura para poder conseguir parar e fazer isso aqui, tipo, é um tempo diferente, agora não, pode ser que aconteça, pode ser, mas não com a mesma frequência de quando, né, a gente era solteira, não é que é impossível, né, que sua vida vai mudar também
né? Vai virar de cabeça para baixo, mas é o respeitar o tempo e a liberdade que aquele tempo te dá, né? Sim. Mas, e agora falando de quando o barulho vem de fora, né? Quando as pessoas, como lidar com as cobranças sociais e familiares, que ainda existe isso, né? Tem. Porque, naturalmente, ainda pode existir as cobranças internas, e aí quando existe a externa, como que a gente pode fazer, né? Porque é um simples encontro, um almoço de domingo, né? A família vem e tal, já vem com aquelas perguntas, e aí vai ficar pra titia, e aí não sei o que lá, e os namoradinhos, e não sei o que tem, gera um constrangimento, né? Porque parece que tá todo mundo preocupado, assim, com a resolução da sua vida, como se, na verdade, você tivesse um grande problema, que é estar solteiro, e você precisa resolver a qualquer custo isso. Verdade. Tenha paciência e inteligência emocional, né? Sim, por favor. A gente precisa entender que muitas vezes a família, né, cobra por ansiedade deles, né? Sim, e até assim, é porque eles acham que é o que eles entendem como o melhor, não é uma coisa que eles querem o melhor pra você, na cabeça, no mundo deles ali, o melhor é você estar com alguém. Sim, então, né? É engraçado, porque o meu pai sempre teve sempre me ensinou muito disso, ele é uma pessoa resolvida, sozinha. Meu pai, gente, ele é uma pessoa totalmente diferenciada. E eu acho que também, talvez seja assunto para outro podcast aí, a gente não entende muito, pelo menos eu entendo, pelo menos eu não entendo muito, mas o tema aí sobre temperamentos, então pode ser dos conta do temperamento dele. É verdade. Né? Mas, assim, ele é muito resolvido sozinho, tipo, de paz. Quando eu era adolescente, eu ficava vendo, assim, meu pai, nossa, a felicidade dele era que a família fosse passear e ele ficava sozinho em casa, tipo, virada do ano novo, por exemplo. Ele estava resolvido. E tipo, gente, não, que não sei o que. Só que depois eu fui tendo uma certa maturidade, eu fui gostando também da minha presença, eu fui gostando de estar sozinha. E não é aquela coisa que nem a gente acabou de comentar, não é, né, na questão da solidão, né, daquela tristeza, é solitude mesmo. E é gostoso a gente parar, ter nosso momento, sim, né, ter essa fase aí. Mas você não pode deixar a ansiedade dos outros pautar a velocidade da sua vida, né? Porque tá todo mundo te pressionando que você tem que seguir o que as pessoas querem ou façam, né? A gente tem que entender o que é melhor pra nós, a gente tem que saber o que é melhor pra nós. Sim, com certeza. E o segredo é aprender a colocar limites saudáveis, né? Com muito amor, com muito carinho, mas com firmeza, né? Porque se você sorrir e falar, olha, tia, eu estou em uma fase maravilhosa, cuidando de mim, do meu trabalho, e quando acontecer, aconteceu. Você não absorve a frustração alheia, né? É o que você falou, não deixa a ansiedade externa te dominar, não deixa você, essa ansiedade dos outros, né? Essa expectativa que os outros colocam sobre a gente, guiar a sua vida de forma alguma. É verdade, E as expectativas externas, né, que a internet joga na gente o tempo todo. Aqueles casais perfeitos fazendo vídeos românticos nas redes sociais. Pois é. A gente precisa blindar a nossa mente contra essas pressões mesmo, né? E a sua história, para quem está nos ouvindo aí, a sua história com Deus é única e tem um tempo determinado, né? Como o bom e velho versículo de Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas, né? Se as coisas ainda não aconteceram como a sociedade dita, respira fundo, olha para dentro de você e repita: estamos crescendo e isso é suficiente. Suficiente, é isso aí. Pessoal, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio. E a nossa mensagem final para você, mulher, que está nos ouvindo hoje, mude a sua perspectiva sobre a fase em que você está. Consiga se olhar com novos olhos, né? Troque essa palavra de solidão para solitude. Procure conhecer a sua alma, conhecer quem você é, se gostar,
se admirar, ser uma pessoa que acredita, que aposta em si mesmo, para que você seja completa de si e comece a transbordar no momento certo, no tempo certo. Não encare o seu período de solteira como uma sala de espera ou um castigo. Encare como um investimento. Curta sua própria companhia, conheça os seus limites, fortaleça a sua fé e descubra a sua liberdade em Deus. Quem sabe quem é quando está sozinha nunca mais aceita se perder para caber em ninguém. Gente, essa frase é sensacional. Sim, com certeza. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com aquela sua amiga maravilhosa que ainda está solteira e precisa lembrar do valor dela. Ou põe no grupo das amigas da igreja, enfim, compartilha aí com todo mundo que você achar que cabe nessa mensagem, esse episódio nosso. Siga o Entre Fases na sua plataforma de áudio e avalie o nosso canal com 5 estrelas. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe o seu comentário nos contando o que você mais ama fazer na sua própria companhia. E até a próxima fase. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.